Olá, meus amigos, paz e graça a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao canal A Voz da Profecia. Hoje eu quero comentar sobre Daniel capítulo 12, versículo 2. Bom, no debate do pastor Sérgio Monteiro e o Carlos Augusto Vailate, foi citado Daniel capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2, na verdade. E aí, o Carlos Augusto Vailate, incisivo naquilo que ele acredita, né? Tá certo, defender aquilo que ele acredita. O pastor Sérgio um pouco mais respeitoso. Não, eu gosto muito do Carlos Augusto Vailate e tal. Mas eu quero ficar aqui na questão do comentário do capítulo 12. Veja bem. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Um argumento interessante em cima disso aqui é o seguinte: muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão. Não diz todos, diz muitos. Muitos dos que dormem no pó da terra. Veja bem, aqui foi citado pelo Vailate, aqui uns para a vida eterna, o texto diz isso mesmo, e outros para a vergonha e horror eterno. Mas ambos estão dormindo. Ambos estão dormindo. Muitos dos que dormem estão dormindo no pó da terra. Entendeu? Eles não estão no céu, não estão no lugar de tormento. Ambos estão dormindo. E não diz todos, diz muitos dos que dormem. Quando você volta no versículo 1, nesse tempo se levantará Miguel. Nesse tempo se levantará Miguel. Aí vem dizendo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Quando você vai para a Septuaginta, eu esqueci até de pegar, tá aqui, ó. A Septuaginta, ela diz Ho Michael, Ho Angelos, Ho Megas. Ou seja, Miguel, o grande anjo. Grande anjo. Não é um anjo pequeno, mas é o grande anjo. Que grande anjo seria este? Quando você vai lá em Gênesis 22, você percebe Deus aparecendo a Abraão, colocando a Abraão à prova, dizendo, pega seu filho e oferece em holocausto a mim, sacrifício a mim e tal, vai no monte que eu vou te mostrar. E Abraão fez segundo a palavra de Deus. Lá no versículo 11, aparece o anjo do Senhor dizendo, olha, agora eu sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu filho. Ora, foi o anjo quem pediu a Abraão o filho em sacrifício? No versículo 1 está dizendo que foi Deus. Ele está dizendo, eu sei que agora você teme a Deus, porque você não me negou. Ora, então quem estava falando no versículo 1? O anjo do Senhor, o próprio Senhor. No versículo 15, a mesma linha está ali bem definida. Não é? Ele brada do céu pela segunda vez e vai dizer, o Senhor disse. Veja que ali é o mensageiro do Senhor, é o próprio Jesus Cristo, transmitindo a mensagem eterna de salvação. Entendeu? Jesus é o grande mensageiro por excelência. Então, veja que na edição de Ralph se traduz a ideia de Michael Ho Angelos Ho Megas. Na outra tradução ali, né, versão da Septuaginta, traz a ideia de Arhon. Arhon. Né? Então, você percebe que vai falar o grande anjo. Beleza. Miguel, Jesus. É a mesma ideia. Veja que aparece assim, se levantará. No hebraico, se bem que nessa versão de Ralphs aqui, traduz paraleusetai. No verbo, no hebraico, é amad. Amad tem a ideia de levantar-se. Em contraponto, Daniel 10:13 vai dizer que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, se levantou contra mim. Quem estava dizendo? Gabriel estava dizendo. Quem é o anjo, ou melhor, quem é o príncipe da Pérsia ali naquele contexto que estava guerreando contra Gabriel? João 12:31, João 14:30. Jesus em João 12:31 vai dizer que o príncipe deste mundo está julgado e será expulso e tal, né? Ele vai dizer no capítulo 12, versículo 31. Capítulo 14:30, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem de mim. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Satanás. Beleza. Então, você vai perceber que o verbo utilizado lá em Daniel 10:13 é amad também. Satanás se levanta para opor-se, para oprimir o povo de Deus. Guerrear contra Gabriel, Daniel, o povo de Israel. Mas
no capítulo 12, Miguel se levanta, não para oprimir, mas para defender os filhos do seu povo. Olha só que interessante, né? O grande conflito não é entre duas criaturas. É entre Deus e Satanás. Quando você continua na leitura, vai dizer que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. E todos aqueles que forem achados no livro serão salvos, que é o livro da vida. Certo? E o desfecho final, o Armagedon, não é entre nações. Será entre Cristo e Satanás. Naquele tempo terrível, será que eu estou salvo? Estou perdido? A angústia de Jacó. Olha só, nesse tempo acontecerá o quê? Aí vem a questão das ressurreições. Aí vem uma ressurreição especial para os ímpios, entre aspas, especial, porque vai ser terrível. Você lembra que lá em Mateus 26, 61 a 63, 64, Jesus vai dizer para aquela corja que o espancaram, esbofetearam, cuspiram nele, dizendo, olha, tudo bem, eu digo que vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Ele prometeu e isso vai se cumprir. Apocalipse 1:7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que traspassaram. Veja que, quando você vai para João 19, 31 a 37, principalmente no versículo 34 ali, vai dizer que um soldado fura Jesus com a lança. Ele não era cristão. Então, todo olho é todo olho de fato. Até mesmo aqueles que zombaram de Cristo, que o levaram à crucifixão. Eles verão Jesus vindo nas nuvens do céu. É chamado de uma ressurreição especial, para se cumprir aquilo que Jesus disse. Também acontecerá uma outra ressurreição especial. Aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo. Entendeu? Por isso diz, não diz todos, mas diz muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muitos, não diz todos. Tá certo? E a palavra da ideia de ressurreição ali, a palavra vem de anástasis, que quer dizer ressurreição de fato mesmo, né? É interessante que, quando você pega no texto aqui, deixe-me ver no hebraico, quando se fala de ressurreição, Yashem, na verdade Yashem traz a ideia de dormir, os que dormem. Vai dizer, muitos dos que dormem. Aí vem de Yashem, que ali aparece Mishneh, né? Que vem de Yashem, muitos dos que estão dormindo, dos que dormem. Eles não estão no céu, não estão no lugar de tormento, mas estão dormindo. Usa aqui a metáfora do sono. Beleza? Quando você pega, por exemplo, a ideia de uns ressuscitam para vergonha e horror eterno, desprezo eterno. A ideia de vergonha, olha só, no hebraico aparece herpá. Herpá traz a ideia de uma reprovação, repreensão, vergonha. Vergonha. Quem vai se ressuscitar para ser envergonhados? Deixe-me pegar aqui o texto de Salmos, capítulo 31, versículo 17. Preste bem atenção nesse texto aqui. Salmos 31, versículo 17. Diz assim, ó. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. A palavra morte aqui, no hebraico, é Sheol. Algumas traduções colocam como sepultura. Veja, que não seja eu envergonhado, Senhor, mas envergonhados sejam os ímpios, os perversos. Emudecidos, calados, quietos, de boca fechada. Onde? No Sheol, que foi traduzido como morte. Sheol aqui não tem a ideia de tormento, tortura eterna, mas de morte. Você percebe que nas traduções foi colocado como morte, não de tortura. Então, esta é a vergonha, reprovação. Reprovação. Na Septuaginta, a palavra que aparece aqui vem a ideia de diasporã. Diasporã, que tem a ideia de dispersos. Por exemplo, Salmos 147, versículo 2, vai dizer que os dispersos de Israel, né, aqueles que foram dispersos, a ideia aqui é diasporã, serão dispersos. Lembra que Jesus fala assim, em Mateus 12, 30, aquele que não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Pois é. Quando você pega ainda outra palavrinha hebraica que aparece, né? Vergonha, você já entendeu? Ah, tá.
Essa aqui eu não poderia deixar de citar. Deixe-me citar, por exemplo, para você também, o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Veja bem, porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. A ideia aqui da vergonha, o verbo traduzido lá, é praticamente o mesmo. Se bem que a ideia de vergonha e horror eterno, a palavra horror aqui, que traz a ideia de desprezo, é essa palavrinha, tá bom? Desprezo, que no hebraico é dearon, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Deraon, melhor dizendo, né? Aversão, desprezo. E se você pegar, por exemplo, a Bíblia, essa daqui, ó, que eu estou usando aqui, é uma Bíblia, a Thompson. Ela traz aqui no capítulo 31, versículo 17, assim, quer ver, ó? Não deixes que eu seja humilhado, ó Senhor, pois eu tenho invocado. Deixa humilhados os ímpios e calados fiquem na sepultura. Tá vendo? Sepultura, morte, etc. Tá bom? Herpá traz ideia de uma reprovação, repreensão, vergonha, né? Que na Septuaginta é diasporás. Diasporás, que dá a ideia de dispersos também. Pode ser outros significados também, né? Mas enfim, é amplo. Deraon, aversão, desprezo, humilhação e por aí vai. Na Septuaginta aparece a esrine, que traz a ideia de uma vergonha também. Vergonha, desprezo, horror. E aí quando você pega a questão do verbo em si, aparece aqui, por exemplo, a esrinomai, aquele que aparece em Marcos 8, versículo 38. E se você pegar, por exemplo, Salmos 31, versículo 7, aparece na mesma linha da questão do verbo aqui. Tá bom? De vergonha. Então, você percebe que aqui não tem nada a ver com tortura eterna. A vergonha que aqui o texto está dizendo, porque os ímpios ficarão caladinhos, quietinhos na sepultura. Salmo 31, versículo 17. Os ímpios serão mortos. Prova. Quando você pega, por exemplo, o capítulo 12, no finalzinho do verso, lembra que eu falo assim no capítulo 12, versículo 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui está falando de ressurreição. A recompensa não é após a morte. Está falando de ressurreição aqui. Uns ressuscitarão para a vida eterna, né? Outros para vergonha e horror eterno. A ideia de ressurreição. Quando você chega no capítulo 12, versículo 13, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, a tua recompensa, o teu galardão. Então, aqui, quem está dizendo isso aqui para Daniel é o próprio Jesus Cristo. Eu vou te mostrar aqui agora. Jesus diz: você, Daniel, segue até o fim, você vai morrer, você vai descansar. Lembre que a morte é comparada aqui a um descanso, a um sono. Ele vai dizer: você vai descansar, mas no fim dos dias você vai se levantar para receber a tua recompensa. Fim dos dias. Essa promessa é novamente confirmada lá no Novo Testamento, né? Por exemplo, se você for para João 6, 39, 40 e 44, 54, Jesus fala assim: e eu ressuscitarei no último dia, eu ressuscitarei no último dia. Se você pega João 11, 24, Maria Madalena vai dizer assim: Senhor, eu sei que meu irmão há de ressurgir no último dia. Onde é que ela aprendeu? Com Jesus Cristo. Mateus 16, 27, Apocalipse 22, 12, sempre trazendo a recompensa para o futuro, e não após a morte. Entendeu? Veja bem, por que eu falei que aqui é Jesus quem estava dizendo? Quando você pega o capítulo 12, no versículo 6, diz assim: e um deles veio ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas. Perguntou, né? Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo e metade de um tempo e etc, né? Aí quando você pega essa ideia e vai lá para o Apocalipse, essas palavras aqui são apontadas para a pessoa de Cristo. Deixa eu pegar o capítulo 10, 6 também para você entender melhor. 10, versículo 6, ó. O seu corpo era como o berilo, está falando daquele que se levanta ali, né, para defender o povo de Israel, que é o próprio Miguel. Ó,
O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como chamas, tochas de fogo. Os seus braços como pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Quando você pega, por exemplo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, preste bem atenção. Apocalipse 1, 14, olha para você ver que texto interessante. Ó, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, como lá em Daniel 10:6, tá bom? Os pés semelhantes ao bronze polido, também exatamente como lá. Como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, ou seja, de muita gente. Já que de acordo com Apocalipse 17:15, águas quer dizer povos, nações, multidões e línguas. Certo? Então você percebe que é a mesma coisa. Apocalipse 2, versículo 18. Vai dizer assim, ó. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao bronze polido. Tá vendo? Quem é o Filho de Deus aqui? Jesus Cristo. Lá em Daniel 10:6 é colocado como Daniel, dentro do contexto ali, falando sobre Miguel. Entendeu? Ele se levanta para defender os filhos do seu povo no capítulo 12, versículo 1. No capítulo 10, versículo 13, ele é representado ali como um dos primeiros príncipes. Tá certo? Ou seja, o principal de todos os príncipes. É uma ideia muito clara aqui. A gente volte lá no vídeo que eu gravei sobre essa questão, que eu vou falar sobre isso aí, tá bom? Por exemplo, e aí eu não vou prolongar, mas eu gostaria de citar mais algumas passagens aqui. Devido ao nosso tempo corrido, e às vezes eu estou falando um pouquinho rápido, mas preste bem atenção. Isaías 30, 26. Deixa eu ver se é, na verdade é Isaías 30... Deixe-me ver se é isso mesmo. É um texto bem interessante que eu gostaria que você compartilhasse aí com seus amigos. 30, 27... Deixe-me ver se é... Sim. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio das espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua língua é como fogo devorador. Lembra lá de 2 Tessalonicenses 2:8? Que vai dizer que Jesus matará o perverso com o sopro da sua boca. Entendeu? Por isso que a ideia, a questão de fogo eterno que aparece na Bíblia. Jesus é chamado de fogo eterno. Deus é chamado de fogo eterno. Chamas eternas. Por exemplo, quando você vai no capítulo 33, versículo 14, vai dizer assim, ó. Quem dentre vós, lendo aqui a segunda parte, quem dentre vós, ou nós, melhor dizendo, habitará com fogo devorador? Se você pegar a Bíblia Viva 2002, está dizendo assim, quem habitará com fogo eterno? Quem dentre vós habitará em chamas eternas? Com chamas eternas, está falando de Deus. Deus é chamado de chamas eternas, fogo eterno. Então, veja, lá em Hebreus 12, 29, Deus é chamado de fogo consumidor, não fogo que tortura. Não, Deus é chamado de fogo que consome. Que consome. Por isso a ideia do Espírito Santo batizando ali com fogo. O fogo queima para purificar ou queima para destruir. Entendeu? A ideia de João 12:48. Aquele que me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Amigos, a recompensa não é após a morte. A morte é chamada de inimiga. 1 Coríntios 15:26. A morte não é amiga de ninguém. Ela separa o ser humano de Deus, Deus do ser humano. Entendeu? Ninguém morre e vai diretamente para o céu. Haverá juízo. Haverá ressurreições. Uma para a vida eterna e outra para desprezo eterno, vergonha eterna. Que será a morte dos ímpios. Os ímpios serão totalmente destruídos. Totalmente destruídos. O tempo aqui já se esgotou, né? Não quero prolongar mais. Mas no próximo vídeo eu quero falar um pouquinho também sobre essa questão de punição aí, tá bom? De acordo com Mateus 25:46. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí. Se inscreva aqui no nosso canal e vamos divulgar esperança.